Irmãos, o tema da ministração de hoje, os feixes. Fala comigo, os feixes. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler 3 textos. Aleluia. Evangelho de Mateus, primeiramente. Evangelho de Mateus. Capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Versículo 24. Aleluia. Amém? Antes da gente ler, o Senhor está me inquietando aqui que tem pessoas nessa noite que estão com muita dor no corpo. Se você é uma dessas pessoas, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Pai, esta pessoa que tem estado, Senhor, enferma nesses últimos dias. Especialmente agora, Pai, sente cansaço. Especialmente agora tem sentido opressão. Nós repreendemos esta enfermidade. Declaramos paz e saúde sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 em diante. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Da onde vem, pois, o joio? Ele, porém, respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Eu vou ler novamente com você, versículo 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Aleluia. Volta um pouquinho no capítulo 5 de Mateus. Capítulo 5, Mateus, versículo 4. Mateus 5, 4. Aleluia. Mateus 5, 4. O sermão do monte, ou das bem-aventuranças. O próprio Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Último texto,
Vá lá para o Salmo 126. Salmo 126. Aleluia. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 126. Nós vamos ler todo o salmo, mas concentrar apenas em 2 versículos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Versículo 5. Aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado pela tua presença aqui, pelo teu Espírito, Pai, que já fala conosco. Obrigado por cada homem, cada mulher, Pai, cada pessoa que tem estado, Senhor, ouvindo e agora vai ser, Senhor, tocado pela tua palavra. Nós cremos, Senhor, que ninguém saia daqui da maneira como entrou, mas antes tocado, transformado, regenerado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de contextualizar aqui, tentar fazer uma breve ligação entre esses 3 textos que nós lemos. O primeiro, Jesus diz que o semeador, ele semeou boa semente. Logo depois da parábola do semeador, ele conta esta parábola dizendo que o semeador, ele lançou boa semente no solo. Mas, fala comigo, mas, diz o texto que à noite, veio um inimigo e semeou joio no meio do trigo. Hoje pela manhã, quando eu li esse texto lá em casa, chamei a Rebeca para ficar no meu colo e li com ela esse texto e ela foi me fazendo perguntas. Joio? O que é joio? E bem em frente à nossa casa tem, coincidentemente, uma lavoura que foi colhida agora há pouco, de milho. E lá no meio tinham vários pezinhos verdes assim. Eu disse: filha, olha só, lá no meio da roça tem alguns pés verdinhos. Você está vendo? Sim, eu estou vendo. Pois é, quem plantou o milho não plantou aquilo. Mas aqueles pezinhos verdes, eles cresceram junto com o milho. Aquilo é joio. O dono dessa roça não plantou picão, amoroso, não plantou quebra-pedra, leiteirinho, trevo, né? Quem é da agricultura aí pode me ajudar, talvez com outros nomes de erva daninha, picão, né? Alguém lembra de outro? Não? Não, né? Não tem nenhum colono aqui. Oi? Guanchumba. Um joio muito comum, né? Aqui na região, difícil de arrancar. Quem tem grama em casa sabe que tem a tal da tiririca, né? Tiririca é a hora que você fala, acabei com a tiririca, de repente, tchic, você corta a grama à noite, de manhã ela já está vivinha lá, né? Irmãos,
Jesus disse que esse joio, ele por enquanto, ele não vai ser arrancado. O joio, ele está crescendo, observe, junto com a boa semente. O joio foi plantado por um inimigo. E observe que o próprio Senhor, ele diz, olha, existem aqueles que estão cuidando da lavoura, que vão pedir para o patrão, patrão, você quer que a gente arranque esse joio? Ou seja, em outras palavras, Deus está dizendo, eu sei que tem joio no meio de trigo. Eu não estou sendo enganado. O dono da roça, seu Pedro, está dizendo, eu sei que ali tem guanchumba, eu sei que ali tem amoroso, eu sei que ali tem picão. Mas o dono da roça diz assim, por enquanto, esses que acham que estão enganando o fazendeiro, por enquanto, deixa eles. Ele diz, vai chegar um dia, o dia da ceifa, o dia da colheita, em que estes joios, eles serão arrancados primeiro, eles serão amarrados em feixes, e eles serão queimados. Vai chegar um dia em que todo pé de trigo vai perceber que ao seu lado talvez existia um joio. Vai chegar um dia em que o joio vai ser reunido num lugar para ser queimado. Mas, diz o dono da fazenda, vocês que são boas sementes, vocês serão levados para o meu celeiro. Aleluia. Fala comigo, isso é uma promessa. Irmãos, Jesus, ele no sermão da montanha, ele diz, bem-aventurados os que choram, porque esses que choram serão consolados. Amém? Queridos, tem coisa na nossa vida, tem circunstância na nossa vida, que não tem jeito, tem que chorar. Não sei se você que tem filho aí, um dia falou para o seu filho assim, Dani, não sei se tu já falou para tua filha, engole o choro. Já falou? Quem tem filho pequeno, sabe que tem fases das crianças, que elas insistem em chorar. Chora por qualquer coisa, são às vezes melancólicas. Criança é assim. Mas nós adultos, muitas vezes, repreendemos as crianças e mostramos para elas que ela não precisa ficar chorando por tudo. E a gente diz, engole o choro. E muitas vezes a gente repete essa frase para nós mesmos. Eu estou com vontade de chorar, mas eu tenho que engolir o choro. Eu estou com vontade de me debruçar aos pés do Senhor, mas eu tenho que engolir esse choro, eu não posso chorar. Não. Não é assim. Tem coisas na nossa vida, tem circunstâncias, existem acontecimentos na nossa vida que nós vamos ter que chorar. Existem situações na nossa vida que, e aí você vai talvez se identificar, existem situações na nossa vida que, infelizmente, o que nos resta é chorar. Não tem jeito. Um povo levado cativo para a Babilônia, depois de desobedecer o estatuto do Senhor, depois de esquecer das maravilhas que o Senhor fez quando os tirou do Egito, depois de não ouvir os alertas dos profetas, um povo teve a sua pátria tirada e foi levado cativo, foi levado para um exílio. A palavra exílio significa que alguém mudou a sua cidadania, ou seu lugar de convivência, mudou a originalidade do seu país para morar numa outra terra, de boa vontade, ou arrastado para lá. Então aquele povo, eles não foram
apesar de que muitos morreram na invasão dos babilônios, aquele povo, quando foi levado para a Babilônia, para a cidade da Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, eles não foram levados porque queriam, eles foram levados porque esqueceram do Senhor. Eles foram arrastados para lá. E talvez muitos deles não imaginavam que um dia voltariam para a sua terra. Muitos, ou a sua totalidade, com exceção dos profetas. Porque os profetas, eles diziam que o Senhor iria restaurar a sorte de Israel. Chegou um tempo, queridos, em que se levanta um homem, um rei, na Babilônia, chamado Ciro. E esse homem, ele olhou para os decretos, para os estatutos persas, para o modelo de gestão que deveria ser aplicado naquele país, e ele disse: não, nós não podemos ficar com esse povo aqui cativo, nós vamos permitir que eles voltem. E aquele povo começa a voltar. Fala comigo, aquele povo começa a voltar para a sua terra. E quando eles chegam lá, quando eles começam a regressar, a Bíblia diz que eles estavam como quem sonha. Ou seja, nós nunca imaginamos que nós poderíamos voltar. Nós nunca imaginamos que nós poderíamos sair de um lugar de escravidão. E agora nós estamos voltando. Agora nós estamos voltando para a nossa terra. Isso parece um sonho. Aleluia. Quando eles voltam, o salmista, não se sabe quem escreveu esse salmo. O salmista diz: Senhor, restaura Israel, como o Senhor restaura as torrentes do Neguebe. Você já deve ter visto uns vídeos que circulam por aí no YouTube, de um lugar deserto, que em 1 ou 2 meses por ano, no máximo, é inundado por águas, e tudo começa a ser transformado. Esse é o deserto do Neguebe, um lugar árido, um lugar morto, mas na primavera, as águas inundam aquele lugar, e a vida volta. O salmista diz: restaura, Senhor, a tua nação, como o Senhor restaura e dá vida pelas torrentes do Neguebe. Mas no versículo 5 e 6 do Salmo 126, o salmista diz: aqueles que enquanto estão chorando, estão semeando. Aqueles que enquanto estão chorando, estão semeando, estes voltarão sorrindo, carregando os seus feixes. Irmãos, o salmista estava dizendo: nós, quando fomos levados para a Babilônia, nós saímos daqui chorando. Inclusive Daniel e seus amigos. Você conhece a história de Daniel, ou o livro de Daniel. Daniel foi levado naquela primeira leva. Eles não saíram de lá sorrindo, eles saíram de lá chorando. Eles saíram de lá chorando, e quando estavam no exílio, eles não imaginavam que a semente que plantaram, chorando, pudesse trazer um fruto que um dia eles colheriam. O fruto da restauração da nação de Israel. Queridos, o que isso tem a ver comigo, com a minha vida? Eu anotei aqui algumas coisas para a gente crescer juntos nessa noite. Observe, queridos, que uma semeadura, ela tem algumas dinâmicas básicas. Primeira, a semeadura sempre vem antes da colheita. Fala comigo, a semeadura sempre vem antes da colheita. Irmãos, não há como colher algo sem semear.
Se você quer colher algo lá no seu quintal, se você quer que você, vou pegar um exemplo do seu Pedro, da dona Nelce aí, que tem hortas magníficas, né? Seu Pedro talvez fique olhando para aquele canteiro lá e fala assim: canteiro, tudo bem que Deus fez isso, né? Canteiro, produza alface. Vai produzir, seu Pedro? Não vai. Tem que primeiro semear, aí vai crescer a mudinha, depois tem que, no caso do alface, né? Não estou enganado, tem que replantar aquela mudinha. Quer colher beterraba? Você tem que semear beterraba. Não há possibilidade de colher sem semear. Mas, irmãos, eu não estou falando aqui só de milho, soja, beterraba, alface. Estou falando daquilo que nós semeamos ao longo da vida. Não, pastor, eu não semeio nada. Eu não sou agricultor, não sou semeador. Eu tenho uma novidade para você. Todos nós, de maneira direta ou indireta, semeamos alguma coisa. Todos os dias, nós estamos semeando. Independente se você já conhece Jesus, se você não conhece, se você é um cristão autêntico ou se você não é, se você trabalha com a verdade ou se você é mentiroso, se você teme a Deus ou se você é um ateu. Cada um de nós semeia alguma coisa. Inclusive a Bíblia diz: tudo o que o homem semear, ele colherá. Irmãos, a gente não pode se enganar. A semeadura faz parte da minha vida. Eu vou sair amanhã, eu vou a um estabelecimento comercial, eu vou pagar uma conta, eu vou fazer uma compra, eu vou atender alguém na minha empresa, eu vou até a escola onde eu estudo, eu vou chegar em casa, eu vou fechar a porta, eu vou ficar com a minha família. A cada momento eu estou semeando algo. A semente faz parte da natureza humana. Jesus, ele fala na parábola do semeador, e ele cita a semente como a própria palavra. Amém. Mas a semente pode ser o meu comportamento. A semente pode ser o meu caráter. A semente pode ser o meu respeito. A semente pode ser a honra que eu tenho com as pessoas que eu tenho que honrar. A semente é o meu estilo de vida. Segundo ponto. O Salmo diz que aquele povo semeava chorando. Irmãos, semear chorando é semear sem saber se vai colher. Semear chorando é semear muitas vezes contra a própria esperança de colher algo. Salomão escreve lá em Eclesiastes, no capítulo 11: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Sabe o que isso quer dizer? O que Salomão estava querendo dizer? Se você lançar o pão sobre as águas, o rio vai levar. Salomão estava dizendo: você está lançando algo para ser levado embora. Semear chorando é esperar por algo que eu creio, mas eu não estou vendo. Eu estou chorando, muitas vezes de raiva, mas eu não vou comer a semente. Muitas vezes, amados, aí você vai entender o que eu quero dizer. Muitas vezes nós queremos sim mudar o nosso comportamento. A nossa carne vem e diz: eu não posso ficar quieto diante disso, eu não posso ficar calado diante de um insulto, eu não posso ficar enrustido diante de algo que estão fazendo comigo. Mas talvez a semente que você deve lançar se chama
paciência. Irmãos, muitas vezes nós não vamos nem entender aquilo que Deus está nos mandando semear. Eu me lembro que uma vez eu ouvi a história de um pastor que teve uma experiência, infelizmente, muito comum no meio evangélico. Teve uma experiência de que dentro da igreja dele se levantou um outro líder, um outro pastor que trabalhava com ele, que era do mesmo ministério. E esse pastor, certa vez, começou a visitar as pessoas da igreja e rachou a igreja. Levou 50%, 60% das pessoas para uma outra igreja. E aquilo causou muita dor no coração daquele pastor, pela traição, pela forma como aconteceu. E um dia, aquele pastor que tinha ficado, então, ele disse numa oração: Senhor, eu quero liberar o meu perdão para aquele pastor que me traiu, para aquele pastor que rachou a minha igreja, que levou tantas pessoas embora. E Deus então disse para ele: bom, se você realmente o perdoou e quer perdoá-lo, convide ele para vir pregar na sua igreja. Naquele momento, aquele pastor que havia sido traído percebeu que a semente do perdão ainda não havia sido lançada. E ele precisou chorar. Ele precisou ir para os pés do Senhor. Ele precisou ir contra a própria vontade. Ele precisou engolir o desejo de ver longe aquele homem. E um dia ele ligou para ele e falou: eu gostaria de te convidar para vir pregar na minha igreja. E eles se reconciliaram. E os dois ministérios começaram a crescer. Irmãos, nós precisamos semear. Escute isso que eu vou falar. Nós precisamos semear, mesmo sabendo que o que nos espera são ervas daninhas, são períodos de seca. O que nos espera são tempestades. O que nos espera muitas vezes são pragas. A parábola que Jesus contou é muito clara em dizer que o dono do campo não semeou erva daninha, não semeou joio, mas o inimigo veio e semeou. Quando nós semeamos, nós precisamos entender que nem tudo vai ser da maneira como nós queremos. Mas aquele que semeia chorando, volta com os feixes na sua mão, sorrindo de alegria. Semear precisa ser um estilo de vida. Irmãos, a minha história, a história da minha vida, a história da sua vida, precisa ser marcado pela semeadura. Não há possibilidade de semearmos se nós temos vergonha da prática de semear. Irmãos, eu posso até sentir dor quando eu semeio. Posso até sentir angústia de não fazer aquilo que a minha carne quer que eu faça. Mas vergonha de semear não pode ser prática da minha vida. Não pode fazer parte do estilo da minha vida. Semear precisa ser um estilo de vida. Você já viu alguém dizer assim: eu terminei de ler este livro, sem ter começado? Você já viu alguém passar num concurso, salvo alguns concursos por aí, né? Sem ter estudado? Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para pessoas de sucesso, que lê um livro, lê 2 livros, já subiu aquela montanha, já escalou, passou naquele concurso,
E a gente fala, mas como que eu não sou abençoado assim? Você semeou tempo, semeou dedicação, você semeou uma troca entre agradar a sua carne e agradar o seu espírito. Irmãos, o que nós temos que ter cuidado nesse estilo de vida é com o tipo de semente. Não, pastor, eu não semeio outra coisa senão coisa boa. Observe, Salmo 126 diz que aquele que semeia chorando, ele colhe os seus feixes sorrindo. Mas Mateus capítulo 13 diz que os feixes de joio também serão colhidos. Sabe o que isso nos ensina? Que tudo o que nós semeamos será colhido. Tudo será reunido em feixes. Se eu semear chorando, e esse choro significa dor, arrependimento, mesmo indo contra a minha vontade, eu vou colher os feixes de alegria. Mas irmãos, se eu virar sócio deste inimigo, que vem à noite, fala comigo, à noite, na surdina, e vem lá e coloca uma sementinha, ninguém vai ver. Principalmente quando essa semente cai no meio de uma plantação que deveria ser pura. Jesus mesmo diz, eu me lembro agora, que é inevitável que venha um escândalo. É inevitável que venha um escândalo. Mas ai daquele pelo qual o escândalo vier. Jesus estava falando isso, se referindo a pessoas, irmãos, que muitas vezes denigrem o nome do Senhor. Você deve estar perguntando aí, mas pastor, mas que palavra dura. Mas é uma palavra de encorajamento. Fala comigo, encorajamento. Encorajamento para todos nós. E precisamos entender que existem feixes de dois tipos. Feixes que geram alegria e feixes que geram morte. Feixes que geram alegria e feixes que geram morte. Os feixes, eles serão colhidos. Os feixes que geram alegria, eles são plantados com choro, com quebrantamento, com lágrimas. Muitas vezes contra, como eu disse, contra a nossa própria vontade. Esses feixes, eles vão ser gerados repletos de alegria. Mas existem os feixes que simbolizam a morte, que serão arrancados, amarrados e levados para serem queimados. Qual a diferença? A diferença está sim no tipo de semente e na forma como o plantio é feito. O feixe que gera alegria, a semente que gera alegria, não é plantada senão no momento de quebrantamento, mas a semente que gera morte é plantada às escondidas. O texto diz que o inimigo veio, que hora? À noite. O inimigo veio e ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo daquela mensagem que eu mandei. Ninguém vai ficar sabendo daquela palavra que eu lancei. Ninguém vai ficar sabendo daquele pensamento que dominou o meu coração. Ninguém vai ficar sabendo daquele comentário que eu fiz. Pois o dono da lavoura, ouvindo aqueles que cuidavam do campo, ele disse: eu sei
muito bem que existe joio no meio do trigo. Eu sei muito bem que tudo isso que está se passando por trigo, na verdade, são sementes que foram lançadas e elas são joio. Irmãos, isso nos deixa alertos para duas circunstâncias. Primeiro, eu preciso vigiar. Fala comigo, vigiar. Eu preciso ficar olhando ao meu redor, mas principalmente para dentro do meu coração, e começar a me perguntar: que tipo de semente eu estou lançando? Se eu perguntar, talvez, para mim mesmo, que tipo de semente eu estou lançando na minha casa? Você que é esposo ou esposa, se você tiver coragem, chegue em casa. Ou você que está nos assistindo, vá para o quarto, feche a porta e olhe nos olhos da sua esposa e pergunte para ela: eu faço você feliz? Tem alguma coisa que eu pratico que você gostaria que eu mudasse? Tem alguma coisa que eu estou semeando na tua vida, na nossa família, na nossa casa, que deveria ser diferente? Se você tiver coragem, faça isso. Mas só faça se você tiver coragem de ouvir daquele que é mais íntimo seu uma resposta sincera. Esposas, pergunte para os maridos. Pergunte para os maridos: que esposa que eu sou? O que eu estou semeando? Se você já tem filho que tem condições de dar essa resposta, olhe para ele e diga: filho, filha, você está recebendo semente todo dia do teu pai. Todo dia. Aquela semente de justiça, ou aquela semente de pessoas que fazem de conta que estão andando num caminho reto, mas estão tortos. Irmãos, isso é semear chorando. Isso é semear com lágrimas. Essa ousadia de olhar para as pessoas que caminham conosco e olhar para elas e entender na reação delas a semente que eu estou plantando. Se eu tiver essa coragem, talvez eu vou descobrir que lá atrás, ainda no ventre da minha mãe, talvez que eu vou descobrir que lá atrás, diante de circunstâncias e circunstâncias que foram ocorrendo ao longo da minha vida, eu passei a replicar um modelo que eu aprendi. Talvez o meu pai fazia assim, a minha mãe fazia assim, e eu acho que eu tenho que continuar fazendo assim. Talvez entrou no teu coração uma palavra: não, mas a minha vida não tem jeito. A forma de tratar a esposa é assim, a forma de tratar o esposo é assim. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Salvação é uma coisa, conversão é outra. Você é salvo no momento em que crê no Senhor Jesus e que entrega a sua vida para Ele. Ele vem morar no teu coração. Mas a conversão, ela é um processo. Um processo que muitas vezes esbarra em tradicionalismo, em elementos históricos, esbarra no temperamento, esbarra na necessidade de mudança de vida. Não é porque eu levantei a minha mão e aceitei a Jesus que tudo que eu estou fazendo é certo. Agora há pouco aqui, antes de começar o culto, me reuni com a equipe de louvor
E eu olhei para eles, eu orei com eles, nós profetizamos sobre a vida deles. E lemos o texto de Mateus 5, que Jesus olha e fala assim: vocês são sal e luz. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Se vocês perderem o sabor, ou a capacidade de salgar, vocês serão pisados. Irmãos, muitas vezes o inimigo, esse inimigo aí, que joga o joio, ele está usando pessoas dentro das próprias igrejas, como funcionários. Não, pastor, eu não fui contratado pelo inimigo. Querido, talvez você não perceba. Talvez você não perceba, porque você traz uma herança, que você acha que é certa. Talvez você que está me ouvindo aqui não é um mentiroso, mas é um grosso. Talvez você que está me ouvindo não é um grosso, é gentil, mas é mentiroso. Irmãos, a mudança de vida, ela precisa ocorrer a ponto de transformar a semente que eu lanço, a ponto das pessoas olharem para mim e dizerem: ele é diferente. A ponto de eu chegar em casa e olhar para minha esposa, para os meus filhos, e vê-los sorrindo. Nós ouvimos uma palavra um tempo atrás, umas pessoas que a gente conheceu, de que quando o pai chegava em casa, ele tinha vários filhos, mas a maiorzinha, de 4 aninhos, ela começava a fazer xixi, de medo, de pavor, porque o pai estava chegando em casa, e as brigas iam começar, e a discussão ia começar, e principalmente ela iria começar a apanhar, a mãe ia apanhar. Irmãos, talvez o que ocorre hoje não é esse ponto extremo, mas quando a tua esposa ouve o portão abrir, quando teu esposo ouve que você está chegando do trabalho, qual é o sentimento? Comece a olhar para isso. Comece a perceber que as pequenas coisas ao seu redor, elas identificam claramente que tipo de semente você está lançando. Eu não vou contar aqui detalhes, mas eu tive uma experiência quando eu era criança, e o Rafa vai concordar comigo, que é meu irmão. Meu pai, muitas vezes, mesmo a gente não tendo culpa daquilo que acontecia no meio da gurizada, da piazada, meu pai nunca dizia que a culpa era do filho do vizinho. A culpa sempre era nossa. E talvez você cresceu assim. Talvez você cresceu num ambiente familiar que o pai não te pegava no colo. Meu pai, outro dia eu contei para a Rebeca isso, e ela, cada pouco ela fala de novo para mim: mas por que o teu pai nunca te pegou no colo? Meu pai nunca me pegou no colo. Nunca. Meu pai nunca disse uma palavra de carinho para mim. Irmãos, isso fez muita falta na minha infância, mas eu não sabia. Eu não sabia. Eu vim descobrir isso depois da minha conversão, quando eu conheci um Deus que é Pai, quando eu conheci um Deus que falou para mim: o teu pai pode até não ter te segurado no colo, mas eu olho para você e digo: pode até uma mãe esquecer de um filho que amamenta, mas eu não me esquecerei de ti. Irmãos, mas não é porque o meu pai não me pegava no colo e não falava que me amava, que ele não me amava. Não, era o jeito dele, porque o pai dele nunca falou uma palavra de carinho para ele. E aí o que aconteceu? Ele replicou isso comigo. Mas de repente eu conheço um Deus que fala para mim: Márcio, tem coisas que você precisa olhar
para o exemplo do teu pai. A honestidade, a seriedade. Em muitos momentos ele foi referência para mim em muitas áreas da vida. Mas tem coisas, tem sementes que você não pode continuar semeando. Tem sementes que, se você continuar semeando, você vai semear joio e não trigo. E o que você vai colher são feixes que serão queimados. E eu então, logo que eu descobri que a Sheila estava grávida, da Maria Júlia, eu fui aos pés do Senhor e falei: Deus, eu sei que o meu pai não sabia como demonstrar o amor por mim, mas ele me amava, mas eu quero demonstrar o amor pelas minhas filhas de maneira diferente. E é por isso que eu sou tão coruja assim. Hoje já, com a Maju, vou beijar ela, abraçar ela. Né? Claro, eu entendo pela idade. A Rebeca ainda está na fase de vir no meu colo sempre, me defender em tudo, né? Mas talvez vai chegar um momento em que ela não vai mais querer tanto assim. Quando ela acorda à noite, quem que ela chama? Eu. A Maju, quando era pequena também, quando precisava de alguma coisa, não era a mãe que chamava, era trocar, era mamar, era isso, era aquilo, era eu. Mas por quê? Porque eu descobri que eu precisava semear coisas diferentes na vida delas do que foi semeado na minha vida. Queridos, preste atenção no tipo de semente que você está lançando. Você pode ser, me perdoe pela sinceridade que eu vou falar, você pode ter sido recrutado pelo inimigo para espalhar joio no meio de plantações boas. Cuidado. Paulo fala aos romanos: não vos amoldeis com o padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que aí sim vocês possam aproveitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer que a sua cidade mude? Você quer que o seu bairro mude? Comece por você. Comece pela tua casa. Comece olhando ao seu redor e identificando o que está nascendo a partir da semente que você está lançando. Tudo o que o homem semear, certamente ele colherá. Eu já quero não concluir, mas partir para a conclusão. Quero dizer para vocês que ninguém sai semeando sem preparar a semente. Hoje em dia, com a tecnologia, quem conhece aí a tal da semente peletizada? Conhece a semente peletizada? Hoje em dia a semente ela já vem com componentes químicos. Se caso um bichinho for querer comer a semente, ele morre, ele nem chega perto da semente, né? Hoje em dia, por exemplo, a semente de milho, ela não é vendida por quilo, nem por saco, é vendida por grão. Não é isso, Alex? É, né? O Alex, que é da área. Irmãos, eu estou citando esse exemplo para dizer para vocês que ninguém semeia nada sem antes preparar a semente. Essa semente, essa maneira de viver, essa forma como nós estamos lançando a semente no mundo, nas pessoas ao nosso redor, ela está sendo preparada dentro de nós. Nós somos o laboratório, Luana. O meu coração é o laboratório. Os meus pensamentos são o laboratório da semente. Diante do preparo que a semente ela vai recebendo, ela vai ser lançada. Irmãos, todos nós temos semente. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas de uma forma ou de outra eu estou semeando alguma coisa.
E quando eu saio para semear, observe que o semeador saiu. Fala comigo, saiu. O semeador saiu a semear. Ou seja, quem semeia não fica parado. Quem semeia caminha, quem semeia anda, quem semeia se movimenta. E principalmente, quem semeia precisa saber qual é o local da vala. Eu hoje, quando vim aqui, vim 2 vezes hoje aqui para orar, aqui à tarde. E Deus me deu assim uma lembrança daquele pica-pau. Lembra, meu sogro, pica-pau? Ou é pica-pau, né? A máquina de plantar, né? Eu até fiquei pensando, quem poderia ter uma máquina daquela? Quem sabe um dia a gente consegue trazer aqui. Mas a forma de plantar era com aquela forma arcaica, antiga de semear, né? O Geber plantou com pica-pau, já, né? Conhece também. Irmãos, e quando a gente caminhava semeando com aquele pica-pau, você caminhava em qualquer direção? Não, você ia onde é que estava a vala aberta. Você procurava ir numa linha. O que isso significa, irmãos? Que cada um de nós precisa identificar o campo necessário a ser semeado e usar naquele campo o tipo de semente correta. Meu pai foi plantador de melancia e ele sempre fala que a melhor melancia ela dá num terreno pedregoso. Não sei se isso é verdade, mas eu creio que sim, porque ele plantou muitos anos melancia. Ele dizia que em terra que tinha muita pedra, a melancia ela vinha doce. Agora, se você for plantar soja num terreno pedregoso ou arenoso, talvez você vai ter dificuldade para colher aquele terreno. O que isso nos ensina? Tem tipo de semente para tipo de solo. Existem momentos, e eu não estou falando aqui de pessoas com dupla personalidade, não. Eu estou dizendo, irmãos, que nós precisamos observar o ambiente à nossa volta e usar a semente correta de acordo com as circunstâncias que Deus está nos levando. Eu posso estar sendo levado para um novo tempo, eu posso estar sendo levado para um novo campo, para uma nova fase da minha vida, mas eu continuo com a semente velha. Eu continuo com os mesmos comportamentos. Aí vem Deus e fala assim: não é esse tipo de semente que você tem que usar nesse campo. Se você usar esse tipo de semente nesse campo, tu vai colher joio. Os feixes não serão de alegria, mas os feixes serão de morte. Você está entendendo? Seria como nós imaginarmos circunstâncias daquela famosa frase: eu nasci assim, eu aprendi assim, e eu vou morrer assim. Quem já ouviu isso? Se você é um destes, cuidado. Você pode estar semeando morte. Você pode estar prestes a colher feixes de joio. Se você não observa o campo e o tipo de semente necessária, você acha que está plantando coisa boa. Mas talvez na hora da colheita você vai ter uma surpresa e vai descobrir que toda aquela dedicação, aquele esforço gerou joio e não trigo. E o joio é arrancado, amarrado e queimado. Irmãos, o choro é a melhor irrigação para o plantio.
o choro substitui qualquer tipo de irrigação. A melhor irrigação que eu posso dar para algo que eu planto é o choro. Pastor, você está falando de tristeza? Não, eu estou falando de quebrantamento. Eu estou falando de sinceridade. Lembra do início do culto? Não engula o choro. Chore. Se quebrante aos pés do Senhor. Se você está sendo confrontado com algo que você gostaria de fazer, mas não está fazendo, mas aquilo que você está fazendo não é o que você gostaria, bem-vindo à realidade, porque Paulo diz assim: aquilo que eu quero eu não faço, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Irmãos, não se engane, achando que toda semeadura vai te causar alegria. Não, a alegria é na colheita. Aquele que semeia chorando, a Bíblia não diz que ele semeia sorrindo, a Bíblia diz que ele semeia chorando, mas ele volta colhendo seus feixes sorrindo. E nós muitas vezes queremos inverter o processo. Nós queremos inverter as coisas. Nós queremos dizer: não, eu só vou falar, eu só vou semear, eu só vou fazer aquilo que me dá paz, aquilo que me dá alegria, aquilo que não me dá choro, aquilo que não me gera mal, angústia. Irmãos, se nós olharmos para o nosso bem-estar, nós jamais semearemos aquilo que Deus está mandando semear. Mas se nós olharmos para a promessa, nós entenderemos que um dia os nossos feixes serão colhidos e levados para o celeiro. Quantas e quantas pessoas oraram e oram por anos e anos e anos, e choram e choram e choram, mas de repente, diz o versículo 4, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aquele povo estava na Babilônia, e no Salmo 137, observe, eu quero ler para você, não precisa abrir. Salmo 137, olha o que acontecia na Babilônia. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, lembrando da terra prometida, lembrando de Jerusalém, lembrando de Israel. Eles estavam lá à margem dos rios e, fala comigo, chorando. Observe, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Incrível esse texto. Estavam lá, cativos, presos, e de repente vinham os opressores e falavam para eles: escuta, vocês não podem ficar tristes não, vocês têm que ficar alegres. E sabe de uma coisa? Nós queremos que vocês cantem para nós. Versículo 4 diz: como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se eu não proferir em Jerusalém o meu amor e a minha alegria, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai até os fundamentos. Irmãos, em outras palavras, um povo oprimido, mas que deveria estar alegre. Um povo que chorava às margens dos rios, e vinham os seus próprios opressores dizendo: cante para nós. Pois quando eu estou fraco, é quando eu estou forte. Sabe o que foi os 70 anos da Babilônia? Foi um estágio.
foi um estágio para levantar Daniel, Neemias, Esdras. De onde foram levantados? Da Babilônia. Como se descobriu um líder como Neemias. Aonde? Na Babilônia. Você talvez está aqui nesta noite com o sentimento de que foi levado para um exílio, está longe da terra prometida, e talvez até tenha chorado escondido. Mas Deus hoje diz: se você se sente na Babilônia, está às margens dos rios chorando, e os teus inimigos estão pedindo que você entoie canto, não se preocupe, porque aquele que semeia chorando vai trazer os seus feixes com um júbilo de alegria. Amém? Fique de pé. Quero que você feche seus olhos. Tenho algo ainda para falar para você. Quero profetizar sobre a tua vida. Quero profetizar sobre o teu casamento. Quero profetizar sobre o teu trabalho. Eu quero profetizar sobre a tua saúde. Eu quero dizer para você que Deus está observando muito bem o tipo de semente que nós estamos lançando. Semente de uma família aos olhos do Senhor. Semente de um casamento aos olhos do Senhor. Semente de um namoro aos olhos do Senhor. Ah não, pastor, está tudo bem lá em casa. Amém. Observe. Seja sincero com quem mora com você. Ah, pastor, eu estou namorando, mas o meu namoro, ele é trigo e ele não é joio. Pergunte para o Senhor, Ele vai mostrar para você. Ah, pastor, eu sou um empresário, eu sou um funcionário, e eu não estou semeando nada de joio. As palavras que saem da minha boca nunca são palavras de reclamação. Eu nunca murmuro, eu agradeço. Amém. Se você murmura, você semeia joio. Se você agradece, você semeia feixes de trigo que você vai colher. Tiago diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como este agricultor espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Nós vivemos numa sociedade imediatista. Nós queremos tudo para ontem. Nós não queremos mais 20, 30 megas de internet. Nós queremos 200. E este mesmo sentimento, ele muitas vezes toma conta do nosso coração. Ele toma conta do nosso coração quando nós olhamos para o nosso redor e queremos talvez tirar dos nossos filhos o que eles não têm. Queremos tirar do nosso esposo o que ele não tem. Queremos tirar da nossa esposa o que ela não tem. Queremos que as pessoas ao nosso redor sejam iguais a nós. Não. A semente da paciência vai gerar júbilo de alegria. Aguarde a chuva do outono e da primavera. Não desanime. Aquele deserto do Negueb fica seco por 11 meses. Mas quando a água vem, a vida volta para aquele lugar. Quem crer em mim, diz Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor não esqueceu de você. O Senhor sabe que muitas vezes você tem andado cansado. Mas é um tempo em que Ele está dizendo que não é possível produzir avivamento.
O avivamento vem do céu. Não é possível com técnicas e força humana mudar a história. Não é possível ser um homem de Deus só porque tem uma boa conta bancária. Não. Um homem ou uma mulher de Deus só serão honrados pelo Senhor se as sementes que estiverem lançando produzirem feixes de alegria que serão lançados no celeiro. Senhor, nesta noite eu quero abençoar a vida dos homens e mulheres que aqui estão, abençoar as pessoas que estão em casa e pedir, Pai, que agora o Senhor toque no coração deles. Se você que ouviu esta palavra hoje diz: eu preciso começar de novo, eu preciso declarar que a minha vida até aqui muitas vezes foi instrumento do inimigo. Se você que aqui está foi tocado e assume que existem sementes que você ainda lança, que não são trigo, mas são um joio, hoje o Senhor diz: eu quero começar um novo tempo na tua casa, no teu coração, na tua família. Restaura esses corações, Pai.